Bem, Pastor, amigos, vamos então começar a mensagem de hoje. Eu tenho aqui essa semana uma mensagem que preparei para falar a vocês. Ontem eu preguei uma parte dessa mensagem no nosso pequeno grupo, lá na igreja do Bonilha, na casa da irmã Valéria. Temos um pequeno grupo toda segunda-feira. E eu falei um pouco sobre essa luta entre o grande conflito entre a carne e o espírito. Há uma pergunta que muitos fazem: por que a vida para o crente é mais difícil? Por que, pastor, eu estou passando por algumas lutas? Lutas, por exemplo, no casamento, lutas, por exemplo, nas questões financeiras, outros passam lutas com os seus próprios familiares, outras pessoas estão enfrentando lutas com os filhos, outros enfrentam lutas de ordem emocional, outros enfrentam lutas ali com alguns irmãos na igreja, algumas situações. Bem, hoje eu tento responder essas perguntas. Por que que o crente sofre lutas que parecem ser maiores do que os não crentes? Porque nós estamos vivendo entre a luta entre o bem e o mal, a carne e o espírito. Nós, como adventistas, temos uma linguagem para isso. Estamos vivendo o grande conflito. Na realidade, há um professor nosso que diz que todas as doutrinas e a maior doutrina que o povo do advento ministra, que ele prega, não é o sábado, nem o santuário, nem outros, mas a maior doutrina é a doutrina do grande conflito. Melhor dizendo, essa é a doutrina de pano de fundo, que está sobre todas as outras coisas que acontecem. Por exemplo, o que aconteceu no céu, o que acontece no santuário celestial, o que acontece aqui na terra. Tudo isso é com base no grande conflito entre o bem e o mal, a carne e o espírito. Portanto, eu quero começar hoje com vocês falando sobre Romanos capítulo 7, versículo de 15 ao 20. Romanos capítulo 7, versículo de 15 ao 20, começa dizendo o seguinte: a 15 ao 20. Pá, 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 porque nem mesmo compreendendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Ou seja, se eu faço o que eu não quero, eu estou fazendo o que? O que a lei manda, que ela é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero. Esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Bem, nós percebemos aqui algumas coisas. Estamos falando de Paulo. Paulo, um homem de Deus, né? O apóstolo, mesmo sendo um homem santo, aqui usado por Deus para ressuscitar pessoas através da pregação, Paulo, ele não conseguia vencer essa luta, ele percebia, na realidade, essa luta entre o bem e o mal. Ou seja, ele dizia: o que é bom, o que é certo, o que eu sei que é certo fazer, eu não faço. E o que é errado, o que eu sei que é errado, eu acabo fazendo. Eu sei, por exemplo, que é certo acordar de manhã e vir para o Goal Six, buscar a face de Deus. Mas eu estou com sono, estou cansado, eu acabo não fazendo. Eu sei que é certo, por exemplo, ir para a igreja e acordar no horário, chegar no horário da igreja, mas eu acabo não fazendo. Eu sei que é certo eu buscar a face de Deus, eu ler sua palavra, mas passo o dia e eu não consigo ler a palavra. O que é certo que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas o que é errado, que eu sei que é errado e eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Bem, Paulo declara com essa linguagem dele aqui de que havia um grande conflito, o bem contra o mal, que ele estava lutando ali. Ele também descreve nesse texto a sua própria luta contra o pecado. Veja o que ele também declara: para que não me ensoberbece com a grandeza das revelações,
foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Segundo Coríntios, capítulo 12, versículo 7. É um fato, queridos irmãos, que Paulo tinha um espinho na carne. Obviamente, a voz profética deixa claro que esse espinho na carne de Paulo era ali a visão. Ele não conseguia enxergar direito, haviam escamas em seus olhos, uma espécie de cataratas ou algo desse tipo. Como vocês sabem, Paulo, ele era uma espécie de pedreiro daquela época. Ou seja, ele era um fazedor de tendas, tendas, aquelas tendas onde as pessoas moravam, onde você fazia bancas para vendas e por aí vai. Então, somente moravam nos grandes palácios, né, nas construções de, concreto, essas coisas, só quem tinha muito dinheiro. Aqueles que não tinham tanto dinheiro moravam em tendas, ficavam ali mais ao redor. E ele fazia essas tendas ali. Portanto, Paulo, ele era um obreiro autopatrocinado, ele precisava trabalhar para então pagar suas contas. E ele, nos tempos vagos, numas horas determinadas, ele pregava o evangelho e à noite ele estudava. Ele colocava sua vela perto do livro e estudava a palavra do Senhor. Bem, Paulo tinha sérios problemas com a visão e esse era o espinho na carne dele. É possível que eu esteja falando com alguém que tenha sérios problemas com um parente. Outros podem ter sérios problemas no casamento. Outros podem estar enfrentando sérios problemas com os filhos, com a saúde. Eu não sei qual é a luta que você está tendo. Talvez seja esse o seu espinho na carne. Talvez esses problemas estejam vindo à sua porta para que você, querido irmão, possa buscar mais a face do Senhor, possa buscar mais a bênção do Senhor. Eu sei que quando estamos vivendo no vale, nunca é fácil. Eu sei que quando estamos vivendo na dor, nunca é fácil, porque quem está no vale não consegue ver além da sua própria dor. Quem está na luta não consegue ver além da sua própria luta. Mas eu quero que você saia do vale e suba a montanha para que você perceba com o olhar do Senhor você consiga ver além do vale que há um rio, cujas correntes são tranquilas e alegram a cidade de Deus. Há um sol brilhante depois da montanha. Existem coisas boas que Deus está preparando a você, mas o seu caso agora é que você está passando pelo vale da sombra e da morte, mas você não pode temer mal nenhum, porque Deus está com você. Sabendo disso, Paulo compreende essa luta entre o bem e o mal. Porque muitas das vezes os problemas que nós enfrentamos não são problemas humanos, são problemas espirituais. E às vezes você pensa que o problema é fulano que é mal, que é o irmão da igreja, que quer xaropão. Você pensa que às vezes o problema é o esposo, a esposa, o filho, o chefe do trabalho, que ele quer esse problema, que faz assim, que faz assado. Porém, muitas das vezes é o inimigo que está por trás, futucando essas pessoas, porque ele sabe os botões que ele aperta, e aí então ele desencadeia uma série de problemas na vida do crente. Como é que então, pastor, posso superar isso? Primeira forma de você superar as dores do passado, primeira forma de você superar as lutas que você está enfrentando, é que a luta é contra o bem, é o bem contra o mal. Não é necessariamente sobre você, mas é sobre a briga entre Deus e o arqui-inimigo dele. Sabendo disso, essas palavras de Paulo aqui, ela vai servir para você como um fio condutor para entender, para que você veja, porque se você não entender, primeiramente, essa luta entre o bem contra o mal, a luta da carne e do espírito, você talvez continue apanhando, porque você não sabe da onde vem a pancada, você não sabe a luta que existe por trás. Eu falo isso a vocês porque quando eu leio essas palavras aqui do próprio Paulo, elas servem para todo mundo hoje que mostram o sentimento de um coração que deseja se livrar do pecado. Eu leio Paulo e eu percebo que ele, ao falar que ele está na luta contra o bem contra o mal, que ele, o que é certo ele fazer, ele não faz, e o que é errado, que ele sabe que é errado, ele acaba fazendo, ele mostra aqui o coração dele querendo se livrar do pecado. Ele mostra aqui o coração dele lutando até o último fôlego de sua vida para fazer o que é certo. Ele ainda diz, em outra passagem bíblica, de que ele quer que sua carne
seja uma espécie de cheiro suave ao Senhor e ele dá murro em sua carne para fazer com que a sua carne se torne macia para o Senhor, porque ele quer fazer o que é certo. Compreendendo esse plano de fundo, eu percebo também que existe uma luta interior no ser humano. Cada ser humano tem uma luta entre a carne e o espírito. E você precisa compreender isso. A carne deseja as coisas temporais e humanas, mas muitas vezes essas coisas que são temporais e humanas, elas são destrutíveis a nós seres humanos. Exemplo, ai, eu quero as coisas da carne, eu quero comer todas as guloseimas, eu quero comer todas as comidas gostosas. Talvez muitas dessas comidas boas e gostosas estejam aumentando as suas taxas, estejam te fazendo mal. Talvez eu quero dormir bastante. Dormir é algo necessário, mas quando você faz em demasia, você acaba se tornando um preguiçoso. Eu quero, por exemplo, ter uma vida aprazível, e isso é bom, mas às vezes, quando você gasta dinheiro que você não tem para fazer as coisas, as gastanças da vida, você nunca consegue construir um patrimônio para o futuro, no momento do inverno da sua vida. É um fato de que quando olhamos a história aqui de Paulo, quando ele declara isso, existe sim uma luta interior que cada ser humano tem entre a carne e o espírito. Tem essa luta sim, irmão. E eu ainda falo mais a vocês que a carne vai desejar sim essas coisas temporais, essas coisas humanas, e essas coisas muitas vezes não são vantajosas para nós, porque nos levam a uma vida destrutiva. Muitas vezes, destrutíveis são essas medidas que nós tomamos para poder fazer as coisas que a carne quer. Eu digo a vocês porque o espírito, ele é diferente. O espírito, ele almeja o que é invisível. O espírito almeja o que é espiritual. Sempre falo a analogia que tenho sobre a vida espiritual. A analogia da árvore. Você que é novo aqui ainda não ouviu, mas uma vez eu falei num sermão que a vida espiritual é como se fosse a árvore. Como é que é isso, pastor? A raiz você não vê, mas a raiz é da onde puxa toda a força, toda a seiva da árvore. Então, a vida espiritual é a parte que nós não vemos e ela puxa toda a força para a sua vida física. Se o seu mundo físico não está bom, se na sua luta você está nessa guerra constante do bem contra o mal e você está apanhando, você está perdendo frutos da sua vida, que são as bênçãos que você tem, dinheiro, saúde, família, casamento, a sua história, são os frutos físicos, né, do seu trabalho, do seu labor, das coisas que você quer e que você tem. E você está percebendo que esses frutos estão ficando esmirrados, estão ficando escuros, estão ficando pretos. A sua árvore, sua vida não está dando muita flor, não está dando muita bênção para você. É possível que você esteja enfrentando um problema na raiz, um problema espiritual. E essa luta, se é espiritual, também tem que ser guerreada no mundo espiritual. Mais do que podar as árvores do mundo físico, você tem que mexer na raiz. Por isso, Paulo começa a mexer na raiz aqui da base do sermão que irei fazer ao longo dessa semana. É necessário que você compreenda a luta do bem contra o mal, porque senão você não vai saber que muitos dos problemas que você está enfrentando são problemas espirituais. Por quê? Porque há alguma guerra por trás na sua vida. Há uma guerra contra seus filhos, há uma guerra contra seu casamento, há uma guerra contra a sua história, há uma guerra na igreja, que o bem quer permanecer, mas o mal quer tomar conta do povo de Deus e o povo sofre essas perseguições. Portanto, você precisa compreender que o espírito ele almeja aquilo que é invisível, aquilo que é espiritual. Ter essa consciência que eu estou propondo aqui no meu sermão, nesses poucos minutos que me restam aqui, dessa luta, né, interior, é imprescindível para quem deseja servir a Deus. E se você está aqui buscando a face do Senhor nesta manhã e você deseja servir a Deus, saiba de uma coisa: assim como você está buscando
o Senhor, assim como Deus está buscando você para encontrar seus filhos, e louvamos a Deus por ter mais uma ovelha do Senhor, a irmã Catarina aqui conosco, também o inimigo das almas está buscando você para fazê-lo cair ainda hoje. O inimigo quer fazer com que você escorregue ainda hoje, com que você peque ainda hoje. Por isso, você tem que entender o que é esse plano de fundo do bem contra o mal. A carne e o espírito. O que que o espírito almeja? O espírito almeja o que é invisível. O espírito almeja as coisas que não pagam. Olha, ah, quanto você pagaria para ter paz? Não tem preço, né? A paz humana não tem preço. Quanto você pagaria para ter salvação? A salvação para a humanidade não tem preço, já foi até pago. Quanto você pagaria para ter a saúde de volta restaurada, a ter a vitalidade da época da sua juventude? Não tem preço. Saúde. Tem coisas. Quanto você pagaria para as pessoas amarem você? Não tem preço. Não dá para pagar para as pessoas amarem você. Tem coisas que não têm preço. E por isso, quando eu leio a história de Paulo aqui, da luta da carne contra o espírito almeja essas coisas espirituais, o espírito almeja essas coisas invisíveis. Ter a consciência dessa luta interior, ela vai ser imprescindível para você vencer. O espírito, e se vivermos no espírito, e aqueles que buscam viver no espírito, você vai começar a ter alguns dividendos. Dentre eles, você vai ter paz, você vai ter vida, você vai começar a viver menos na carne. A consequência daqueles que vivem na carne é a morte, como diz Romanos, capítulo 8, versículo de 5 ao 11. Veja só o que Romanos diz, 8, versículo de 5 ao 11. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, ou seja, o salário da carne é a morte, mas o do espírito é para a vida e para a paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Perceba, querido irmão, que a palavra de Deus nos deixa claro. Eu vou ler mais esses dois versículos para terminar aqui. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto para o pecado, mas o espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, porque por meio do seu espírito que em vós habita. Olha só como o autor declara que quem vive na carne vai ter uma série de problemas, mas quem vive no espírito vai alcançar muitas coisas maiores, diferentes do que aqueles que vivem na carne. Eu percebo aqui, querido irmão, de que quem vive no espírito tem o quê? Vida e paz. Você quer ter vida? Qualidade de vida? Quando a tempestade vier a você, você conseguir sobrevoar a tempestade. Eu me lembro da história da águia, né? Não vou contar aqui, todo mundo conta essa história de águia, mas eu lembro da história da águia, que quando a tempestade vem, ela vem até uma certa altura, a águia, em vez de enfrentar a tempestade, ela consegue subir acima da tempestade, aonde o ar é mais rarefeito, mas ela não sofre a tempestade. Também há alguns Boeings, alguns aviões, para não sofrer determinadas tempestades e turbulências, eles vão acima das nuvens. Por isso que a gente vê as nuvens embaixo e você não enfrenta
quem viaja de avião vai entender o que eu estou falando. Você vê as nuvens de cima do avião e você não enfrenta muitas turbulências lá em cima. Por quê? Porque não está furando ali as nuvens. É um fato, queridos irmãos, de que, como cristão, nós podemos ter paz mesmo em meio à guerra. Nós podemos ter paz mesmo passando por situações difíceis. Por quê? Porque a nossa paz não pode estar estabelecida nas nossas finanças, não pode estar estabelecida no nosso intelecto, não pode estar estabelecida nas coisas terrenas. A nossa paz está estabelecida em Deus. É um fato de que nós temos segurança não nas coisas humanas, nós temos segurança no Senhor. Por quê? Porque os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus não passará. Ou seja, sabemos que o Senhor está no controle da terra. Deus está no controle também da sua vida. Não fique atemorizado, querido irmão, diante das lutas que você enfrenta. Por quê? Porque Deus está no controle. Coloque sua vida na mão de Deus e Deus está guiando. É possível que Deus esteja te livrando de um problema. É possível, querido irmão, que Deus esteja te aconselhando, te educando, te fazendo ser mais amigável, te fazendo ser mais cristãos, te fazendo ser mais dele. Quando passamos pelo vale da sombra e da morte, quando passamos pelas tribulações, é um momento para reavaliarmos nossa vida, reavaliarmos nossa conduta, reavaliarmos como estamos com Deus. É o momento para você entender que Deus está com você, mas Ele está te ensinando alguma coisa. Por quê? Porque quando vemos que a vida no Espírito traz paz para você, traz vida a você, nós, mesmo se vivermos na carne, aqueles que vivem na carne também terão consequências, e a consequência é a morte. Por que então, pastor? E é um questionamento que eu coloquei aqui no meu texto. Por que, pastor? Para o crente, parece que a gente tem mais lutas do que o normal. Parece que o crente sofre mais. Porque nós passamos por algumas lutas que parecem que são maiores do que as lutas das pessoas comuns da rua. Parece que quando olhamos a vida do crente, ele tem que ser o dobro daquilo que as pessoas de fora são. Bem, quando eu vejo isso daqui, Bullion declara em seu livro que tem dois seres humanos dentro de você, dois seres humaninhos dentro de você. Um é o espiritual, o outro é o ser humano carnal. Quem é que vence? Quem você alimentar mais, diz ele. Ah, você só vive nas coisas humanas. É trabalho, é casa, eu vou comer, eu vou assistir meu filme, eu vou fazer não sei o quê, eu vou limpar a casa, não sei o quê. Você só tá na carne. Nem é coisa de pecado, tá? Mas você só tá fazendo coisas assim que são necessárias para a vida humana. Mas você não vive no espírito. Você não tem uma vida de oração, você não estuda a palavra, você acaba perdendo o goal six, você não coloca a cada manhã a sua face para buscar a Deus. Então, você só está na carne. E aí, então, para aqueles que estão na carne, a consequência é o quê? Morte, de acordo com o texto bíblico. Mas para aqueles que estão no espírito, que conseguem navegar contra as ondas do mar, porque o mundão está na carne, o mundão está vindo assim, e você está indo contra, você está navegando contra. Por isso que às vezes para o crente você tem muitas lutas que você sofre. Por quê? Porque você está indo contra. Beber para a pessoa de fora, é normal, brigar, fazer assim, ele grita, ele briga, ele faz o que, porque ele está na carne. Para ele não tem problema. Agora, para o crente que está buscando o espiritual, reavaliar sua performance. Porque eu digo o seguinte, irmãos, o externo, tem essas doutrinas, esses pastores que pregam, que só o que vale é o que está dentro do coração, essas coisas e tal. Não, o importante é isso. Irmão, se você não parece com crente, você não é crente. Não parece com cachorro, não tem focinho de cachorro, não tem pelo de cachorro, não tem quatro patas como um cachorro, não late como um cachorro. É o quê, irmão? É cachorro. O crente não fala como crente, porque briga com todo mundo. O crente não ora, porque o crente deveria orar. O crente não organiza a sua vida. O crente, então ele não é crente. Não vai nem na igreja. Não tem compromisso com Deus. Não é fiel ao Senhor. Então não é crente. É só um irmão que está vindo aí, né? Mais um para a boca do leão. Eu falo isso porque é um fato, irmãos,
de que há uma briga sim entre a carne e o espírito. Se você não entender isso, você vai continuar apanhando nessa sua vida. Por isso, não desista, querido irmão. Volte-se para Deus, volte-se para as coisas espirituais. Estamos vivendo o grande conflito que a profetisa declara. E esse grande conflito você precisa entender o que está no plano de fundo da sua própria vida, do porquê de muitas guerras que você está enfrentando, que você está lutando, o porquê de muitas lutas que você passa por conta desse chamado o grande conflito, o bem contra o mal, o espírito contra a carne. Eu falo isso a vocês porque a pessoa do mundo, ela não se conforma em ela não se preocupa em satisfazer os desejos da carne. É um fato que quem está no mundão quer fazer sim o desejo da carne. Ele não está preocupado com o que o crente está preocupado. Ah, e essas coisas que eu não posso brigar, falar desse jeito. Eu tenho que engolir alguns sapos, eu tenho que reavaliar, eu tenho que usar uma roupa melhor. Puxa vida, a gente anda na rua, não consegue nem saber se o irmão é crente. Por quê? Porque a vestimenta dele não diz que ele é crente. O jeito dele fazer, falar e trabalhar não diz que ele é crente. A alimentação dele não diz que ele é crente, ele anda, puxa vida, nada. Se o externo não mostra que ele é crente, já vou te dizer, o interno não é. O externo não mostra nada, o interno também não é. Bem, quando lemos isso daqui, essa briga entre o espírito e a carne, porque essa luta parece ser maior com o crente, porque a pessoa do mundo se conforma em satisfazer os desejos da carne. E o crente não aceita isso e ele começa a ter uma batalha. O mundão se conforma. Lembra que Paulo diz: não se conformeis com este século, não se conformem com este mundo. Por quê? Porque as pessoas que são do mundão, ou melhor dizendo, da carne, elas se conformam com esse mundo. Elas se querem beber, bebem mesmo. Elas se querem brigar, brigam mesmo. Elas se querem viver uma vida antagônica a Deus, não quer ir para a igreja? Vão, fazem mesmo. Por quê? Porque elas se conformaram em viver essa vida do jeito que está. Mas o crente é diferente. O crente não se conforma em viver uma vida longe de Deus. Não se conforma em viver fazendo coisas que o Senhor desaprova. Então o crente vai contra a maré. O crente vai contra as lutas humanas. E ele faz isso por quê? Porque ele quer viver no espírito. Acordar de manhã cedo para ouvir o pastor é mais vantajoso você estar dormindo. É mais vantajoso, sei lá, você estar ouvindo esses pastor bonitão, esses pastor que pregam bem e tal, essas coisas, né? Esses algodão doce e tudo. É mais gostoso. Porém, irmão, você acaba vindo aqui de manhã cedo buscar a presença, porque eu já disse para vocês qual a diferença do Gol Six. Ambiente. Ambiente é a diferença do Gol Six. Não são os sermões em si, mas é o ambiente que faz a diferença. Por quê? Porque estamos todos juntos num só propósito de buscar a presença do Senhor. O ambiente vence mais. O ambiente acaba derrotando muitos, o ambiente acaba ajudando. Se você está com pessoas que você anda que só são críticos, o ambiente vai te vencer. Lembre-se que o leão pode ser forte como for. Você é um crentão daqueles crentão leão, forte. O leão perde para quem? Eu já disse isso no sermão. Para quem o leão perde? Para a selva. A selva sempre vai ganhar do leão. Então, já que o leão perde para o seu ambiente, mesmo sendo o bichão da selva, o rei da selva, ele sempre vai perder para a selva. Então, você sempre vai perder para o ambiente. É preciso que você saia de perto desse ambiente e busque um ambiente melhor. Daniel, a cada manhã, estava vivendo na Babilônia, vivendo naquelas lutas daquele povo, mas ele saía daquele ambiente para ir para um outro, o ambiente de buscar a Deus. Ele fazia o quê? Eu tenho que trocar o ambiente, porque eu estou respirando esse ar, está me fazendo mal, essas amizades, estão me fazendo mal esse ambiente. Eu estou passando mal. Então busque o Senhor para que você troque o seu sangue, você troque o seu ar, você troque sua vida dura, seu coração duro para um coração de carne. Eu concluo aqui declarando a vocês que para que vocês vençam essa batalha que eu estou propondo, chamada de bem contra o mal, do espírito e a carne aqui, é necessário que você tenha a clareza o que é a obra da carne. Se você não entender o que é a obra da carne, se você não tiver clareza das obras da carne, você acaba apanhando e vivendo na carne.
o que é, por exemplo, a obra do Espírito, quais são os frutos do Espírito. Se você não entender, você acaba vivendo na carne. É necessário que você alimente ali o seu espírito para que você seja fortalecido, para que você vença as paixões da carne. Porque Jesus disse que a carne é o quê? Fraca. Você lembra essa palavra de Cristo? Que a carne é fraca? Ela se encontra em Marcos capítulo 14, versículo 38. Se a carne é fraca, então você tem que ser fortalecido pelo Espírito, porque a Bíblia mesmo diz que o Espírito vivifica o homem. Já que você sempre vai dizer a Deus que não vai mais cometer esse pecado e você vai acabar cometendo, já que você acaba caindo, se a carne é fraca, então você tem que buscar mais o Espírito. Por isso que o inimigo acaba vencendo muitas pessoas. Por quê? Porque são fracos. Como é que eu faço para ser fortalecido? Quando você fortalece a raiz, quando você fortalece o mundo espiritual, o inimigo começa a fugir de você. Por isso, durante essa semana eu vou falar a você como é que eu faço, pastor, para vencer as vontades carnais. Será que eu estou falando com alguém que tem alguns pecados que precisa abandonar? Será que eu estou falando com alguém que está enfrentando algumas lutas na sua vida, que são lutas carnais, coisas temporais, coisas terrenas aqui? Ai, pastor, eu sou de Deus, sou um crente, mas eu estou passando por uma tribulação. Então, é um problema carnal. Como é que eu faço, Senhor, para vencer as lutas carnais? Como é que eu faço para vencer os problemas que eu enfrento? Durante essa semana, eu vou mostrar a você, nós conseguimos aprender como vencer pelo Espírito. Como é que você faz para derrotar o diabo? Como é que você faz para expulsá-lo do local onde você está? Durante essa semana você vai aprender. Por quê? Porque o Senhor estará à frente. Deus quer mostrar a você que você não está sozinho. Como diz aquela canção, não ando só, pois Cristo me acompanha por toda parte, aonde quer que eu for. Então é um fato de que não estamos só, porque o Espírito de Deus está no meio da igreja. Que Deus abençoe você, que Deus esteja com você e que haja força a você quando você estiver passando pelo vale da sombra e da morte. Não tema mal nenhum, porque Ele está contigo. Vamos orar? Dona Emília, Ok. Paizinho amoroso, oh que maravilhoso